Fala pessoal, tudo bom? Como prometido, está aqui o guia definitivo de configuração de memória nessa plataforma aí do 11800, 11900, ES ou não. Comumente conhecido como Interposer, apesar de não ter um Interposer. E eu estou partindo do pressuposto que vocês podem não ter visto meus outros guias e seguiram aí a destravar o turbo, fazer uma série de coisas aí, habilitaram o XMP e vieram aqui para o Windows, tá? Então, vamos tirar um baseline aqui com o Shadow of Tomb Raider para a gente tentar ter um ponto de comparação entre o antes e o depois. E no decorrer desse vídeo eu vou tratar de problemas comuns, tá? São dois basicamente, né? O primeiro, o jogo tá em Full HD com tudo no mínimo, tá? Problemas comuns são dois basicamente: memória que não aplica o XMP corretamente, ou memórias que nem aplicam o XMP, você tenta utilizar o XMP e a máquina não boota. Depois a gente vai otimizar as configurações em cima de um XMP quebrado ou sem XMP mesmo, dá para fazer na mão. Essa placa tem pouca configuração, então é fácil. E por último, eu vou voltar à RAM topzera. Agora eu tô com uma RAM. Eu fiquei até feliz, para dizer a verdade, porque eu encontrei uma RAM muito, muito ruim aqui. Eu não sabia que eu tinha ela. Ela é uma RAM que é para ser 3200 CL 182222. Ela é bem ruim. Ela é bem, bem ruim. Eu acredito que a maior parte de vocês deve estar com 3200 ou 3600 CL 161818. Tá? É uma RAM um pouquinho melhor. Mas os conceitos aqui se aplicam a todos os tipos de memória. Eu vou fazer comentários em relação a alguns parâmetros. Eu não vou explicar todos eles. Eu só vou explicar um conjunto funcional. E vamos tentar entender quais os ganhos que a gente vai conseguir ter. Eu espero que esse vídeo não seja muito longo, apesar de que é difícil passar conteúdo técnico muito rápido, mas eu espero terminar em menos de meia hora, talvez. Mas vamos lá. Estamos aí no fim do teste, né? Estamos chegando aí no fim, onde é a parte possivelmente mais pesada dele. E o frame rate, apesar de não estar ruim, ele não está exatamente bom. Eu acho que possivelmente até um Xeon V4 com 4 memórias, né, com quad channel, chegue nisso. Inclusive, um pouco mais para frente aí, vai ter vídeo no canal explicando por que Xeon V3 não é melhor do que V4. E que a melhor compra sempre é o 2667 V4, não o V3 ou o 2663, 2666 V3. Tá? Estamos chegando no fim, não me parece muito legal, mas vamos ver o score. Vamos lá, 172 com 110 de mínima, minimazinha bem feinha, e 115 de 95%. Aí, provavelmente, nesse ponto, você deve se perguntar, poxa, mas não era para esse cara ser muito mais forte do que um Xeon da vida? Então vamos tentar entender o que está acontecendo. Vamos primeiro de CPU-Z, ok.
Mas a minha memória não era 3.200. Por que ela tá 2.400 e um pouquinho? Lembrando que aqui eu tô com BCLK, tá? Então ele tá um pouquinho mais alto do que o padrão. Tá, vamos tentar entender o detalhe disso aqui. Vou pegar o Hardware Info. Uns timings não muito bons, com exceção do TRFC, mas nessa frequência tanca. E o Gear Mode está em modo 2, que é muito ruim para jogos, muito ruim mesmo. E a placa vem no padrão sempre com Gear Mode 2. Tem vídeo no meu canal explicando como trocar, mas a gente vai trocar nesse vídeo também. Tá, já entendemos alguns dos problemas. E vamos pegar um baseline de latência aí também. Vai dar velho de guerra. Soltar um testezinho aqui. Aguardar um pouquinho. (38 GB de leitura, 35 de cópia escrita. Não tá muito bom isso aí não, viu? Vamos ver a latência, que é o ponto central aí, no caso de memórias. 91, foi até bem, viu? Eu achei que daria menos, até que foi legal. Tudo bem, a gente não precisa esperar o resto do teste. Vamos lá no BIOS tentar entender o que está acontecendo com esse cara. Beleza, estamos na BIOS. Primeiro de tudo, antes de mexer na memória propriamente dita, por favor, coloque Gear Mode 1, isso aqui ajuda bastante. Agora, vamos lá para a memória. Tá com perfil, tá com a tensão, teoricamente tudo certinho, mas eu tenho um perfil secundário que está completamente errado. É impossível o multiplicador ser 82. E eu tenho o perfil 1 que está me aplicando aquele clock baixo. Ou seja, eu não tenho um perfil funcional. Pode ser que você tenha um perfil que aplique um clock mais alto, mas o kit não boot. Então, o que a gente vai fazer? Opa, não é que não, desculpa. A gente vai numa configuração... Na verdade, eu vou voltar para o padrão. E a gente vai numa configuração customizada. Inicialmente, o que a gente vai tentar fazer com essa minha memória, que é bem porcariazinha? Eu vou tentar colocar 3.200. Eu normalmente uso o clock de referência em 100, porque é uma conta mais direta, é só multiplicar um pelo outro. O 133 é um pouquinho menos granular e você tem que fazer a continha. Vou colocar o que teoricamente deveria ser. Isso aqui dá para melhorar um pouquinho. O default estava péssimo, acho que estava em 51. Dá para colocar 24. O TRF aqui, memória bem simplona, assim, bem ruinzinha, é por aqui. Memória mediana dá para colocar uns 32 mil e memória topzera pode colocar o máximo, tá? Isso aí é o tempo que ele vai demorar para dar refresh nos dados na memória, porque esses dados eles degradam, então precisa ser feito o refresh. Essa memória é bem simplona, então vou colocar 600 e pouco aqui. Memórias medianas dá para você fazer uns 500 e a topzera dá para chegar a 250 aqui. A Samsung é muito melhor que o resto. Isso aqui me parece ok e vamos trabalhar com 1.45 volts de tensão. Por quê? Primeiro porque, pelo menos na minha placa, eu acredito que em todas, nenhuma tensão aqui acima funciona.
Mas, de qualquer forma, para a configuração que eu quero que todos vocês consigam aplicar, é interessante que fique 1.45 volt, porque é suportado por basicamente todos os módulos de memória, só os muito antigos que não, e o aumento de temperatura é mínimo, então você consegue usar isso sem ter muita dor de cabeça. Legal, me parece ok. Vamos salvar e ver se a gente consegue chegar numa latência um pouquinho menor. Acredito que não vai ter problema, apesar de que o memory training dessa placa não é dos melhores. Na verdade, aí falando em memória, deveria ter um monte de parâmetro aí que não é mostrado nessa placa. Não sei exatamente por quê. Tem mais parâmetros aí, secundários principalmente, que ajudam bastante na performance e não está exposto aí nessa BIOS. Deixa ele botar. Botamos no Windows, não me parece nada muito ruim. Muito bom. Deixa eu dar uma checadinha aqui. Fechar esses caras aqui no fundo. Eu achei até que o Steam ia carregar. Ah, isso que eu ia falar, ia carregar sozinho. Tchau. Vamos dar uma olhada. Agora já está mais próximo do que deveria ser. Isso aqui é algo próximo, eu entendo, do que o XMP, um pouquinho otimizado, deveria ser. Tá? É algo muito, muito próximo disso. Legal, então a gente já teve um ganho aqui. Vamos ver qual foi o reflexo disso, o que a gente ganhou de latência. Rapidinho lá no AIDA. Eu já acredito que ganhou bastante, viu? A gente estava em 91. Vamos ver. Subiu bastante a banda. Isso é bom, isso colabora. Saímos de 38 para 49 na leitura já. E latência, 60 aí, vamos ver. 64. Melhorou. Mas eu acho que dá para tirar mais um caldinho aí. Vamos lá? Lembrando, essa memória é bem simplona, mas o conceito se aplica a todas as memórias. Desde essa memória até a mediana, até a topzera. Entrar novamente no BIOS, a gente já sabe que ele... Opa, aqui mesmo. A gente já sabe que ele bootou. Então, eu vou colocar 34 aqui, porque eu tenho BCLK e vai dar quase 3.500 de memória, que é o máximo que essa placa vai. Vale lembrar que para isso, aqui no menu de overclock, você tem que estar com um pouquinho de overvolt para estabilizar isso aqui, tá? A 13.500 nessa placa. Voltando na memória, beleza, estamos subindo o clock e aqui eu consigo dar uma mexidinha no TRRD e no TWR. Tá? Fora isso, eu tinha comentado do TRFC e o TRF. Se tua memória for melhor um pouco, provavelmente você vai conseguir colocar 20 aqui. Se ela for topzera, vai dar 16. Mas no final, eu vou mostrar o perfil da Samsung, tá? Da RAM topzera. Deixa fazer o boot. Sempre demora um pouquinho para fazer o training. Beleza.
Estamos quase lá. Bugadinha da placa de captura. Apesar de que a qualidade deve estar bem melhor. Eu estou conseguindo usar a placa de captura menos ruim. Eu não vou falar que é a melhor. Na BIOS também. Então deve estar muito melhor na média aí as coisas. Fechar esses caras para não influenciar. O mais correto seria eu esperar um pouco até o Windows dar uma sentada, né? Ele estabilizar, porque vai dar diferença de latência aí. Vamos dar uma checada. Praticamente 3.500. Mesmo o CL é meio ruinzinho dessa memória, não tem muito jeito. Command Rate 1, Gear Mode 1, me parece ok. Vamos lá para o teste de latência. E vamos descobrir o que deu. Lembre-se que a gente estava com 91 e 38 GB de leitura. Vamos ver para quando a gente foi, para quanto a gente foi, com pouquíssimo esforço. E é esse tipo de coisa que o ser humano acaba gostando mais. 15 minutinhos, talvez nem isso, de configuração. Você vai sair de 38 GB para 52, mesmo com essa memória badarosca aqui. E eu acho que vai estar bem perto de 60, vamos ver. Se o Windows não influenciar, 60 zeradinho. Inclusive, é uma coisa que eu tinha comentado, que eu imaginava que todos vocês conseguiriam chegar em 60. E se eu conseguir com essa memória, cara, qualquer um consegue. Essa memória é muito porcariazinha. Deixa ele terminar, porque eu vou abrir o joguinho. Para a gente ter comparação do antes e depois com a memória simples. E vai ter mais uma rodada de Shadow of Tomb Raider com a memória topzera. Fechar aqui, tudo bonitinho. Tudo no mínimo, bonitinho. Então, relembrando, a gente teve 172 de FPS e 110 de mínimo, né? Um mínimo bem tristezinho, assim, vamos dizer. E aí, vocês apostam quanto que vai dar? 15 minutos de esforço, como eu tinha dito, sem gasto nenhum. Vamos ver o que tem de ganho aí no Tomb Raider. Tomb Raider é um bom benchmark, viu? É bem interessante. E eu posso adiantar também que jogo de mundo aberto, qualquer um deles, Warzone acho que é o mais popular, tem mais ganhos ainda. Eles gostam muito de memória rápida, com baixa latência. Já deu para notar que está mais alto, vamos ver. Que eu acho que estava dando bem 120, né? Outra coisa que vale lembrar é que para processador existe overclock relativamente estável. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter um overclock que crasha num programa de renderização ou alguma coisa pesada, mas que você joga sem problema nenhum.
Memória não existe isso. Se a memória não estiver boa, ela vai crashar em jogo. Tem jogo que crasha menos, tem jogo que crasha mais. Eu recomendo usar o OCC Tool, porque ele é gratuito, para testar memória. Pode testar durante uma meia horinha. Eu vou mostrar agora depois do Tomb Raider. Mas eu não vou mentir que se tiver errado, o Warzone, por exemplo, ele é muito, muito exigente com memória. Se tiver alguma coisa errada, ele vai crashar. Eu vejo, às vezes, muita gente postando que o Warzone não presta, mas não é. É overclock mal feito, memória mal configurada, esse tipo de coisa. Se tiver tudo ok, ele não fica crashando, não. Vamos lá, quase no final. Essa parte também está bem mais alta. Vamos ver os ganhos. E 60 FPS aqui e 46 no mínimo. A gente saiu de exatamente o mesmo CPU, exatamente a mesma placa de vídeo. A gente teve ganhos expressivos aqui. Deixa eu mostrar só a ferramenta gratuita de teste. Tem outras, tá? Inclusive tem gente que fala para ficar testando durante horas, mas normalmente se passar uma meia horinha, a tua memória ela tá estável. Outra coisa que... Bom, tem atualização, não vou atualizar agora. Você precisa vir aqui em testes, memória, pode pôr uns 90%, aqui pode pôr tudo em alto e é só iniciar. Ele vai demorar 10 segundos aqui para iniciar, porque é a versão gratuita, mas é só deixar rodar por uma meia horinha. Outra coisa que é interessante dizer é que se tua torre não for bem ventilada, pode ser que você faça um teste aqui e passe, e aí quando você estiver jogando, como a torre vai gratinar as memórias, né, a placa de vídeo vai gratinar elas porque não tem ventilação, pode ser que você tenha uma falha depois. Bom, vamos rebootar não, né, desligar para eu colocar as memórias topzera, e aí a gente volta aqui depois de eu trocar as memórias. Vamos lá, de volta ao BIOS. Memória topzera já colocada. Vamos olhar a configuração. Exatamente o mesmo clock, porque é o limite do interposer, mas com uns timings muito mais legais. Na verdade, daria para ter timings até melhores, mas aqui nessa plataforma a gente não consegue. Para quem quiser copiar, quem comprar a RAM topzera do link, é só copiar e colar isso aqui que ela sai falando. 1.45 volt, como a gente tinha comentado. Então vamos botar para o Windows. Eu vou dizer, viu, para os Xeons não faz muito sentido do ponto de vista de custo essas memórias, mas elas casam muito bem aqui com Interposer. E o legal delas é que se no futuro você quiser vender o Interposer, você pode ir para uma 13ª geração com a mesma memória e trabalhar com a memória a 4.000 MHz, da forma que eu faço, por exemplo, no 12700 que eu tenho aqui, no 12700K. Bom, vamos lá. Fechar esse carinha aqui. Eu achei interessante fazer essa terceira parte com memória topzera, porque existe uma linha de pensamento aí que
uma boa parte do que sai fora do padrão que vem nas placas-mães é PCismo, né? E eu entendo que PCismo é você dedicar muito esforço para ter pouco retorno. Agora a gente vai entender a fim. Não era nem para ter aberto isso. Mas, bom, agora já abri, vamos fechar. Agora a gente vai entender realmente se eu tenho pouco retorno de ter uma memória top e customizar os timings. Vamos olhar a latência, depois a gente pula para o Shadow of Tomb Raider. Lembrando que a gente está exatamente na mesma frequência. A gente só mudou timing, porque essa memória aceita timings muito melhores. Vale lembrar também que essa medição do cache e memória aí do AIDA não é 100% confiável, ela oscila. Eu já vi de 45 a... Já entreguei o resultado, né? Eu já vi de 45 a 48 aí no teste, então a gente pode ter oscilação. Eu tinha que pegar um ruim, né? Ruim entre aspas, porque 48 para 11ª geração em 3.500 é bem brabo, viu? É bem brabo. Não dá para falar mal, não. O NVIDIA estava aqui ainda. Eu vou fechar ele e aí eu rodo só a latência aqui. Tudo muito bom aqui, ó. Tem pouco ganho de leitura e escrita, porque a frequência é a mesma, mas latência a gente teve um ganho bem grande. Fechar o NVIDIA aqui, não sei se ele influenciou, sei lá, ou se é questão do Windows acabar de botar. Vou mandar uma vez só aqui. Se der mais baixo, deu. Se não der, paciência, é do jeito que é. $46, tem vezes que dá menos, mas assim, o ganho é muito grande. E agora vamos pro coisa de verdade, vamos pro joguinho. Vamos entender como é que vem o FPS numa configuração de fábrica não otimizada. A gente viu também a configuração otimizada com uma memória síncrona. E agora a gente vai ver exatamente na mesma configuração, mesma velocidade de processador, mesma velocidade de RAM, o que uma memória top te entrega. E por que eu entrei no mouse? E vale lembrar que para upgrade, memória topzera é a melhor coisa que tem. Você sai desse 11ª, vai para um 13ª com o clock 4000, na verdade, é só com as placas mãe Z, mas se eu não me engano, dá para fazer 3.600 com placa-mãe mais simples. Eu teria que validar. Mas vamos lá para o teste, para que o vídeo não fique muito longo. Dá para notar que está mais alto, nem é muito discutível isso. Mas vamos esperar ele finalizar o teste. Mesmo processador, mesma placa de vídeo, mesmo tudo. Com exceção da memória. Enquanto está terminando o teste, deixa eu pedir para vocês que vocês me sugiram conteúdo. Eu tenho o Xeon para testar, tenho Ryzen 5600G também que está para chegar para testar. Eu tenho algumas coisas, mas ia ser muito bom para o canal e para vocês que vocês me sugerissem uma placa-mãe X, um processador Y. E
Aí, se fizer algum sentido do ponto de vista de custo-benefício, a gente testa aqui no modo ingênuo, naquele modo bem configurado que você não vê em outros canais. Só tem aqui. Vamos lá para a última parte. Essa ela é bem pesada no final. Segurando um bom frame rate, hein? Segurando um bom frame rate. Tá quase no fim. E 267. Ganhamos mais 30 e poucos frames aqui na média, mas na mínima, entre a memória baratinha no padrão de configuração, ou na configuração errada, na verdade, ela não estava nem no padrão, ela estava bem ruim. A gente subiu de 110 para 183. Que eu imagino que se ela tivesse subido a 3.200 com a configuração não otimizada, digo, um XMP funcional, mas não otimizado, ele daria uns 120 e pouquinho aqui, tá? Ele não vai bem também. Não ache que ele vai bem só porque você aplicou o XMP. Então, a gente tem que enxergar isso como, num jogo de FPS, é um ganho numa cena mais pesada, numa troca de tiro, poderia-se dizer que é um ganho de 120 para 180 quadros. Isso é uma baita diferença no jogo. Aí cabe a vocês julgarem se vale a pena trabalhar simplesmente com uma memória mediana, otimizada, ou ir para a topzera, que serve para qualquer plataforma. Muito obrigado mais uma vez a todos e um bom divertimento.